Queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. É nóis. Felipe Brizola, antes tem mais desfalque, é isso mesmo? Boa tarde a você. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, pra todo mundo que nos acompanha. É verdade, né? Uma data FIFA já recheada de problemas. E a comissão técnica hoje confirmou que o zagueiro Marquinhos tem dores no quadril, tá fora da partida. O técnico Carlo Ancelotti falou isso na entrevista coletiva há pouco. Ele normalmente não é de entregar muito essas informações, mas o Marquinhos, que é um dos líderes do elenco, não vai pro jogo. O Brasil tem 7 potenciais titulares que não participam da partida. Mas ele deu algumas pistas sobre a zaga. O lateral esquerdo, Douglas Santos, que chegou só para esse treino, vai ser o titular na esquerda, no lugar do Alexandre do Flamengo, que foi cortado. Na direita, o Wesley, ex-Flamengo hoje na Roma, joga também nas vagas de jogadores machucados, como o Wanderson, o próprio Militão. E o Léo Pereira, que é um estreante, né? Vivendo a primeira convocação, vai ganhar a vaga entre os titulares. O jogador do Flamengo vive grande fase. O Gabriel Magalhães, que é o titular da posição, também foi cortado. E aí o Léo Pereira vai assumir essa função. A gente vai ouvir agora o treinador Carlo Ancelotti falando um pouco sobre esse barulho, né, externo, cobrança por jogadores, em especial o Neymar. Escuto todo, depois tenho, por el papel que tenho aqui, tomar decisão, mas é normal que no futebol cada um pode opinar, porque o futebol não tem uma universidade. Futebol pode opinar de muitas coisas. Se tu joga bem, se não joga bem. Se este jogador é bom, se não é bom. Cada um tem a sua opinião e eu tenho que respeitar a opinião de todos. Vai falar que o Ancelotti não decidiu escalar o Léo Pereira como titular depois de ver a estileira do zagueirão. Olha só como é que o Léo Pereira se apresentou na seleção. É a primeira convocação dele, né, gente? É a primeira impressão. É a que fica. Agora tem que fazer bonito também em campo, né, o Léo Pereira? Bora voltar com o Brizola? Quem também deu entrevista por aí hoje foi o Vini. Isso é bem raro, né, amigo? É raro, Mário. O Vini, só pra gente ter uma ideia, mesmo com todo esse protagonismo internacional dele nos últimos anos, que não vem de agora, ele só deu uma entrevista coletiva nesse ciclo de Copa do Mundo e foi há 2 anos, lá em março de 2024. Mas hoje apareceu lá, sorridente, falando muito sobre o protagonismo, vive um grande momento. Se a gente pegar um recorte dos últimos 2 meses, em 14 jogos ele fez 12 gols, gols importantes, fora de casa, em jogos grandes da Liga dos Campeões, em jogos importantes pelo Campeonato Espanhol. Ele tá revigorado e explicando que é muito importante assumir esse protagonismo agora, mas, claro, dividindo com os outros jogadores, porque o Brasil tem grandes atletas. Vamos ouvir, então, o que disse o atacante do Real Madrid sobre esse grande momento, sobre o fato dele estar feliz. Eu não ligo muito pro que as pessoas falam, eu sei do meu trabalho, eu sei de quanto eu me dedico para estar preparado para a Copa do Mundo. Quando chega o ano de Copa do Mundo, todos os jogos é pensado na Copa do Mundo. Sobre a minha fase, eu sempre tento estar na minha melhor fase, fazendo gols, assistência, que assim eu fico mais tranquilo, fico mais feliz e eu estando mais feliz, todo mundo do meu lado também tá mais feliz e confiante. Alô, pessoal do Globo Esporte, aqui é o Albertão da Amarelinho. Gostaria de ver o gol do Pelé da Copa de 70. A Pelé! Que bola, bola! É gol de craque! É gol do Brasil, minha gente! Alô, Brasil, falta 78 dias para a Copa do Mundo. Vamos lá! Tá chegando, hein? Agora, olha só o que o Mbappé, craque da França, do Real Madrid, passou nos últimos meses. Segundo o jornal americano New York Times, o Mbappé lesionou o joelho esquerdo no fim de dezembro. Aí o Real Madrid foi fazer exames para ver a gravidade da lesão, normal, né? Só que examinaram o joelho direito e não tinha problema nenhum. Que beleza, hein? Aí, resultado, o Mbappé jogou várias partidas lesionado e depois ficou de fora de mais jogos, porque a dor piorou, né? Só que o Mbappé garantiu, hein? Tá totalmente recuperado da lesão, disse que muitas coisas que foram ditas sobre o joelho dele eram falsas.
Direita ou esquerda, né? Tem que saber. O craque deve jogar amanhã contra o Brasil e é isso que interessa. Bom, tem dinheiro novo chegando no Vasco, hein? O clube está perto de acertar, com um novo investidor. É o Marcos Lamáquia, empresário, 47 anos, enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. Uma negociação que deve passar de 2 bilhões de reais. O Pedro Neville está ao vivo em São Januário com as informações. É para o vascaíno ficar feliz, amigo? Como é que é essa situação? Boa tarde a você, seja bem-vindo. Tudo bem, Mari? Bom falar contigo, minha amiga. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha, o presidente Pedrinho tá parecendo feliz sim, viu? Ele tá confiante de que o acerto esteja próximo. Não deu data para evitar criar muita expectativa, mas há essa conversa avançada com o Marcos Lamáquia. Um acordo que, depois de ser feito com a diretoria do Vasco, ainda precisa passar por trâmites aqui em São Januário, precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. O presidente acredita que ainda este ano possa, sim, o Vasco ser gerido por uma nova empresa 2 anos depois de o rompimento com a 777. Inclusive, representantes do Marcos Lamáquia já acionaram a CBF para entender como precisa ser o modelo de negócios para que sejam respeitadas as regras do fair play financeiro. E aí, falando de campo e bola um pouquinho, o Vasco voltou a treinar nesta manhã, já pensando no jogo de semana que vem do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, fora de casa. A gente vai ouvir então as declarações do Pedrinho no começo dessa semana sobre o otimismo dele para o acerto com um novo investidor. A gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato para que o Vasco se torne um clube estruturado pelo resto da sua vida. Então, minha amiga Mari, agora a gente fala também sobre o Ryan, porque o Ryan, que a torcida do Vasco tem tanto carinho, deu uma entrevista coletiva ontem na Seleção Brasileira, e ele falou justamente sobre isso, esse carinho que vai ser eterno dele com a torcida, da torcida com ele, a torcida que já invadiu as redes sociais do Bournemouth, clube que ele está disputando agora a Liga Inglesa, a Premier League, e ele saiu do Vasco em janeiro, começou muito bem por lá, é titular, já fez 8 jogos, tem 2 gols, 1 assistência, e ele amanhã talvez possa ganhar alguns minutos contra a França. Ele está preocupado mesmo com o trote que ele, como novato, pode receber na Seleção Brasileira. Vamos ouvi-lo. Então, um carinho muito grande com a torcida do Vasco, e eles têm por mim também. Desde que eu cheguei no Bournemouth, o Bournemouth ganhou mais de 30 mil seguidores, e a maioria era vascaíno. Mas eu estou um pouco nervoso porque eu também tenho que passar pelo trote aqui na seleção. Isso não é legal, nervoso demais. Mas minha cabeça está tranquila, eu estou bem tranquilo e estou de boa. Normalmente é só cantar uma musiquinha, né? O Botafogo está à procura de um novo técnico depois da demissão do argentino Martín Anselmi, que ficou só 3 meses no cargo. Na verdade, o Botafogo não conseguiu firmar um treinador desde o título da Libertadores de 24 e da saída do Arthur Jorge. O Renato Paiva ficou 4 meses no clube e o David Ancelotti 5. Como é que está essa busca, então, pelo novo comandante Ricardo Lai? Tudo bem, Mari? Um abraço para você, boa tarde a todos. Antes de falar do treinador, deixa eu fazer um agradecimento rapidinho aqui para nossa repórter cinematográfica. Carol Nascimento fez essa sombrinha aqui maravilhosa. Eu estou me sentindo dentro do estúdio com ar-condicionado, viu, Mari? Porque a sensação térmica aqui em Engenho de Dentro, nesse momento, está 40 e tantos. E você sabe como é que é aqui em dia quente, é osso. Bom, a busca de um novo treinador. O Botafogo joga no domingo contra o Atlético Paranaense. O jogo é em Curitiba. É jogo atrasado da 5ª rodada. O treinador, por enquanto, vai ser o do Sub-20, o Rodrigo Belão. Mas a busca continua por um novo treinador. Há nomes aí cogitados, bem avaliados: Diniz, Crespo, Tite e também o Vojvoda. E a gente conversou com os torcedores para saber a preferência deles. Confere aí. Textor, traz o velho, traz o JJ. Ele vai fazer a diferença no Botafogo. Eu tenho certeza disso. Eu espero que, de repente, venha o Tite. O Tite acho que seria uma boa opção. Ele é experiente, né? Então, um cara experiente, ele pode trabalhar bem no Botafogo, se der tempo ao técnico, né? Hernan Crespo. Tava no São Paulo. Isso. O Botafogo tem um time muito bom, cara. Muito bom. Só tá mal treinado. Tem para todos os gostos, né? Mas o novo técnico vai ter trabalho, hein? O Botafogo tá com dificuldade nesse ano.
São 20 jogos, 8 vitórias e 10 derrotas, 43% de aproveitamento. Foi eliminado nas quartas do Carioca, na terceira fase da pré-Libertadores e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Bom, o Flamengo joga só na quinta-feira da semana que vem contra o Bragantino pelo Brasileirão. Mas o time volta a treinar hoje. Quem conta é o Bruno Cortes. Boa tarde, amigo. Oi, Mari, tudo bem? Boa tarde a todos. O time se representa hoje à tarde aqui no Ninho do Urubu. Já teve folga ontem, anteontem. Tem uma folga programada para sábado. A ideia é aproveitar essa data FIFA para dar um descanso aos jogadores, claro, e também para treinar muito. O técnico Leonardo Jardim vai ter uma sequência de treinos, algo que ele ainda não teve a chance de fazer, né? De treinar o time desde que chegou, era jogo atrás de jogo. Chance também para recuperar jogadores que estão no departamento médico. Alexandre é um deles, né? Sentiu a coxa contra o Corinthians, foi cortado da seleção brasileira por causa dessa lesão, mas é uma lesão leve e a expectativa é de que volte já para a estreia do time na Libertadores, dia 8 de abril contra o Cusco. E tem Bruno Henrique, se recuperando de pubalgia, ainda não jogou sob o comando do Leonardo Jardim por causa dessa lesão, mas a expectativa é de que já treine com os companheiros essa semana. Aliás, Bruno Henrique já começou conversa de renovação de contrato, que termina esse ano. Segundo o BAP, presidente do Flamengo, a ideia é que ele fique e se aposente no Flamengo. Tem que respeitar o cara que tem mais títulos na história do Flamengo, né? Maria, boa tarde. Com certeza, Brunão. Boa tarde a você. Então, nação rubro-negra, o Flamengo deve ou não deve renovar com o Bruno Henrique, hein? Esses aqui são os números dele desde a última renovação, que foi no final de 23. Em 24, o BH jogou 56 das 73 partidas do Flamengo, 9 gols e 5 assistências. No ano passado, fez 61 jogos dos 78 do Flamengo, 15 gols e 2 assistências. E nesse ano, até aqui, fez 9 jogos dos 20 do Flamengo, 2 gols e 2 assistências. Bom, o Fluminense teve 2 convocados nessa data FIFA. O Canóbio está com a seleção uruguaia e o Savarino foi chamado pela Venezuela. Mas o Savarino não se apresentou na seleção. Como é que é isso, Juliano Lima? Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Então, Mari, vamos lá. Ontem à noite, a Federação Venezuelana de Futebol comunicou que o Savarino não vai participar dos amistosos contra Trinidad e Tobago e o Uzbequistão, país que vai receber os 2 amistosos nos dias 27 e 30 de março, porque o Savarino informou que não tem condições de fazer parte da seleção venezuelana durante a data FIFA. Ele vai se apresentar hoje à tarde no centro de treinamento do Fluminense para seguir a atividade normalmente durante essa data FIFA com o técnico Zubeldia. Até o momento, a informação que a gente tem, não tem nenhuma lesão, mas ele está trabalhando nessa parte física, um condicionamento, e vai ter a oportunidade de aprimorar também o entrosamento com os novos companheiros que chegaram recentemente. Lembrando que o próximo compromisso do Fluminense será no dia 1º de abril contra o Corinthians pelo Brasileiro no Maracanã. Volto com você, Mari. Beleza, o Lúcio Acosta também está pelo Rio, né? Não foi convocado pela Argentina. É o craque do time do Fluminense. Está jogando bem esse ano, né? 3 gols e 5 assistências em 16 jogos. E o site GE. Globo descobriu uma curiosidade do Lúcio. É quase uma heresia, né? O cara é argentino, mas não gosta de churrasco, não. Começou quando eu jogava no México. Me senti bem, senti que descansava e me recuperava melhor. Falei para minha família parar de comer carne também. E paramos. Mas quando chega ao fim da temporada, nas férias, e volto para a Argentina, é difícil. Até como um pouco, porque meu pai me recebe com churrasco em casa. É muito difícil, mas tento não comer. Meu pai esperando-me com churrasco em casa, todo. É muito difícil, mas... Atenção, geração Z, Gen Z. Isso aqui é um orelhão. Antes dos celulares e smartphones, era com esse telefone aqui que as pessoas ligavam, né? E era na rua. Você botava uma fichinha, digitava um número. Ou então não, né? Tanã, tanã. Que momento, hein? Que fase. Os orelhões estão acabando, mas tem muita história, inclusive no futebol. Smartphone nas mãos, o número dos pais na agenda eletrônica e pronto. As memórias da comemoração de um título quase 27 anos atrás voltam rapidamente. O Juventude é campeão da Copa do Brasil em 1999. Naquele dia do jogo, você estava vendo a televisão? Como é que vocês viram que eu estava ligando, que vocês atenderam? A gente estava tudo vibrando, tudo assistindo. Ninguém estava pensando em telefone. É a maior conquista da história do Juventude. A Copa do Brasil de 1999 em cima do Botafogo, após um empate sem gols no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. O ex-zagueiro índio foi um dos heróis daquele título. Parou o Bebeto em campo e correu pro telefone para contar para a família em Feira de Santana, cidade lá na Bahia. Eu liguei umas 2 vezes e não queria atender. Atendi e desligava, porque era cobrar.
Mas eu acho que quando eles viram na TV realmente que eu estava no orelhão, eles atenderam a ligação. E quando eu olhei, já tinha umas 3 querendo ligar também para as famílias. Um deles, o lateral direito Gil Baiano. Oi, meu amor. Oi, tô aqui atrás do gol do Maracanã. Acompanhou aí? Beijo pra você. Quando chegar no hotel, eu te ligo. Eles fazem parte da memória afetiva do futebol brasileiro e de quem nasceu antes da popularização dos telefones celulares. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, ainda existem 38 mil orelhões em atividade no país. Mas eles vão ser desligados até o fim desse ano. De certa forma, já viraram peça de museu e tema de Baú do Esporte. Na velha Fonte Nova, em Salvador. Cruzamento na área do Atlético, Zé Carlos aproveita o rebote e faz. Bahia 1-0, tá vendo agora por outro ângulo, veja só. Depois o Zé Carlos telefonou pra gente pra dedicar o gol ao pai dele. Alô, papai! No antigo Pacaembu, em São Paulo. O Corinthians volta a pressionar. Leandro Silva cruza, Viola, cabeceia no cantinho. E vai comemorar no telefone. Alô, mamãe, alô você, Viola 2-1. Os orelhões já foram itens indispensáveis nos grandes estádios do Brasil e do mundo. Nem sempre o assunto da ligação era futebol. Nos Jogos Pan-Americanos de 1975, no México, o Edson Mauro usou um telefone desses para informar ao Brasil que o João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, tinha acabado de quebrar o recorde mundial do salto triplo. Eu certamente dei essa notícia em primeira mão. Através do quê? Do orelhão, que não era orelhão, mas era orelhão. O equivalente. Naquela época, o narrador da Rádio Globo também fazia reportagem em campo. Trabalhava bem perto do cobiçado orelhão do Maracanã. Os fotógrafos, eles ficavam marcando a oportunidade de ocupar o orelhão no intervalo e eles tinham que combinar com o jornal os cortes, a colocação, dar detalhes de cada foto. Aí, quando terminava o jogo, o juiz terminou o primeiro tempo, aí todo mundo corria. Pô, às vezes saía confusão. Nesse papo de orelhão, o torcedor do Botafogo já viveu os dois lados da ficha. A lembrança do Juventude não é das melhores, mas a do Carioca de 1997 é maravilhosa. Olha aqui o Dimba, de novo, cara. Botafogo 0, Vasco também 0, belo lance pela direita. O chute cruzado! Dimba, autor do golaço do título sobre o Vasco. Um lance sensacional, Dimba! E de uma comemoração no orelhão. O Botafogo é campeão carioca! Registros de um tempo nem melhor, nem pior, apenas diferente. Só festa aqui dentro do campo. Um abraço. Beijo, tchau, tchau. Ó, o Arthur Elias convocou a seleção feminina para uma série de 3 amistosos. Débora Gares. Olá, muito boa tarde para você. O técnico Arthur Elias convocou 26 jogadoras para a disputa do FIFA Series, um torneio amistoso promovido pela FIFA com seleções de diferentes confederações ao redor do mundo. Vamos à lista. Estão nela as goleiras Lorena, Lelê e Thaís Lima, as zagueiras Isa Reis, Marisa, Thaís Ferreira, Lauren, Paloma Maciel, que é estreante na seleção, e Vitória Calhau, as laterais Gi Fernandes, Raíssa Bahia, mais uma estreante, e Yasmin, as meio-campistas Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória, Maiara e Ari Borges, e as atacantes Ludmila, Caroline, Tainá Maranhão, Dudinha, Jennifer, Gabi Portilho, Gil, Aline Gomes e Marília. O Brasil vai enfrentar a seleção da Coreia do Sul no dia 11 de abril. 3 dias depois, no dia 14, enfrenta a Zâmbia e no dia 18 enfrenta o Canadá. Todas as partidas vão ser disputadas na Arena Pantanal, em Cuiabá. Um abraço a todos. Outro, ó, já, o fim da primeira fase da Superliga Feminina. Flamengo e Fluminense já sabem quem vão pegar no mata-mata. E se você é flamenguista e tá saindo desse vídeo sem se inscrever, muito cuidado. Você pode ter um filho vascaíno. Então volte lá para não correr esse risco. Aproveita e deixa o like. E o Vasco?